Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de StarTech. Meu nome é William Portugal. Eu sou a Nicole Amorim. E hoje aqui, Nick, nós teremos duas convidadas de peso. Duas convidadas que pisaremos em ovos aqui hoje, né? Não, No que a gente vai falar. Eu tô nervosa, gente. Eu esqueci o roteiro. Mas falaremos com duas pessoas aqui que são fundamentais, não só, né, em quem está chegando na tech, mas também na manutenção da cultura da tech, né? Exatamente. Que acho que é o papo principal de hoje aqui. Uhum, com certeza. A gente está falando, então, com a Priscila Faz, nossa convidada mais do que especial, e com a Lívia. A Lívia também é equipe tech, ela já está aqui justamente para defender a gente, caso a gente faça qualquer besteira. Mas a Lívia é a nossa gerente financeira e também sócia da Tech. Ela está aqui justamente para trocar um pouco essa ideia sobre os valores da empresa e como que a gente desenvolve isso em parceria junto com a Faz. Então vamos iniciar esse papo. Priscila Faz, muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Uma honra estar aqui. Muito obrigada por esse tempinho. E eu queria, assim, conta um pouco de você, conta da tua trajetória, conta o que é a Priscila Faz, a consultoria e como que começou junto com a Tech. Então vamos lá. Eu comecei muito cedo a trabalhar com gestão de pessoas, né? Então, meu primeiro curso foi a faculdade de Direito. E cursando Direito, no meu primeiro trabalho, eu tive a oportunidade de já entrar em contato com esse mundo de gestão de pessoas, né? E ali já houve uma conexão muito grande de atuação, né? Eu me encontrei ali e ali eu comecei a investir, né? Depois de formada também em Direito, o MBA, enfim, fui me desenvolvendo nisso. Então, a minha trajetória profissional, ela aconteceu como uma entrega, né? Que eu fui fazendo ali conforme tudo isso foi acontecendo na minha vida. Então, eu sou apaixonada por gestão de pessoas, por ter pessoas perto e por poder colaborar, né? Com o desenvolvimento das pessoas que estão ao meu redor. Então, eu comecei a empreender muito cedo, há mais de 20 anos eu empreendo. E em 2018 nasceu a Faz, consultoria em RH, com um viés mais consultivo, né? Porque até 2018 o meu negócio era num formato ali mais de agência de empregos, né? Naquela de rua. Então a gente fazia os processos seletivos ali com divulgação de vaga em jornal, né? Um outro formato. E acompanhando toda a mudança que a gente tem geracional, de mercado, houve a necessidade dessa transição para um trabalho mais consultivo. Então, em 2018, nasceu a Faz, consultoria em RH. Então, nós temos uma atuação nível Brasil, nós atendemos empresas de todos os portes, com foco em recrutamento e seleção, atração de talentos, desenvolvimento comportamental, administração de estágio, avaliação de cultura, pesquisa de clima. E a gente é ali um parceiro do negócio, né? Então, a gente entende ali a estratégia da empresa, o objetivo da empresa, entende a sua cultura e procura trabalhar ali como um facilitador, trazendo pessoas como vocês, né? E alinhando a cultura ali e o desenvolvimento do negócio. Legal, sensacional. Lívia, agora você fala um pouquinho aí da tua história na Tech, que ninguém te conhecia. A gente já tinha trazido todo mundo da Tech aqui, faltava trazer essa pessoa ilustre aqui que trabalha junto com a gente. Conta um pouquinho, então, como é que é, assim, desde o início lá na Tech, você já está bastante... Gente, é aquela famosa frase, quando eu cheguei aqui era tudo mato, literalmente. Exatamente. Literalmente. E aí, conta assim pra gente um pouquinho, como é que foi? Bom, eu tô na Tech já tem 12 anos e eu entrei ali para ser auxiliar de escritório. Na Tech era eu, o Evandro e mais uma pessoa na época. E eu fazia de tudo, atendia telefone, fazia proposta. Já teve uma época também que eu trabalhei na parte de expedição, então preparava os equipamentos para encaminhar aos clientes. E de acordo com que a Tech foi crescendo, eu fui crescendo junto. Então surgiu a oportunidade de trabalhar no financeiro. Antes o Evandro, que fazia tudo. Então, como ele começou a ficar mais fora do escritório, ele passou essas atividades para mim. E eu comecei a tocar ali, fiz a implantação do ERP, fui melhorando os processos. E de acordo com que a Tech foi crescendo, eu fui acompanhando tudo isso, né? Então, ali de 3 pessoas no time, hoje a gente tem 40. Então, eu acompanhei todo esse crescimento e realmente, né? A gente foi carpindo ali, foi melhorando os processos, até que foi crescendo... mais gente aí no time. E chegou um determinado momento que o Evandro fez a proposta para mim de entrar como sócia, né? Entrar no quadro societário. Eu aceitei e tô aqui caminhando junto com ele aí nesse tocando o negócio.
Até que tem o quê? 13 anos, vamos pro 13. 14º ano de vida. Então, realmente foi... Tu só não te meteu junto com o marketing, né? Só não fez o trabalho, Não. mas o resto tudo meio que tu pegou um pouquinho ali. Sim, suporte conhece a cliente tudo. também já Gente. fiz. Nossa. Gente, assim, conhece absolutamente toda a carcaça da Toda empresa. estrutura, né? Toda estrutura. E deixa eu te perguntar, Li, como que foi a gente sentir necessidade, a Tech, de desenvolver mais esse lado pessoas e trazer essa parceria junto com a Priscila Faz? O que que surgiu, né? Como é que surgiu essa parceria? Bom, acho que o primeiro ponto foi trazer pessoas, né? Como a gente não era especialista nisso, então, né, a gente precisava de pessoas que realmente tinham experiência com isso, saberiam ali avaliar o perfil de cada um, se realmente aquela pessoa que se inscreveu naquela vaga tem esse perfil mesmo ou não. Então, a necessidade inicial foi essa, né, de recrutamento e seleção. Aí, com o tempo, conhecendo ali a Priscila Faz, todos os serviços que ela oferece, a gente foi para a parte de consultoria. Tanto consultoria da gestão de pessoas, consultoria na parte de desenho de cargo. Agora a gente trabalha bastante também a parte de PDI, desenvolvimento, que não adianta a gente ter ali uma pessoa contratada, mas a gente tem que trabalhar também no desenvolvimento dela, não só para o profissional, mas para o pessoal também, né? É um dos valores da Tech. Então, a gente sentiu essa necessidade de ter alguém acompanhando mais essa parte de RH e a Priscila se encaixou totalmente nisso no que a gente buscava. E ela tá desde o início com a gente, então. Desde quando a gente começou essa procura por alguém que auxiliasse a gente nessa parte de contratação. Acho que ela... 13 anos. Que quando eu comecei na Tech, a Tech tinha acho que 5 colaboradores no máximo, né? Então, você percebe ali já uma visão da diretoria, né? De construção desde muito do início. E eu acho que isso é o que faz o sucesso da Tech, né? É olhar para as pessoas, de fato, já ali no começo, né? Às vezes você tem uma empresa que vai pensar nisso a hora que já está no caos, né? Uhum. E tudo bem, uma hora precisa pensar. Mas a gente tem ali na Tech uma visão da diretoria, enfim, desde muito pequeno, do quanto é importante investir em pessoas, né? Não, pode falar. Não, pode seguir. Não, é que eu ia perguntar justamente disso, do processo de contratação e também aliando aí com o que a Lívia falou do PDI. Como que é esse processo para você fazer um match, né, entre a pessoa que está no processo seletivo com a cultura da empresa? Existe algum tipo de análise? Qual que é o segredo? É método, né? Tudo é método. Então, a gente... Primeiro que há uma identificação da Faz RH com os valores da Tech. Eu acho que as parcerias, elas precisam já começar daí, né? Eu escolho muito bem também as empresas que eu vou atender, porque se eu também não acredito naquilo, eu não vou conseguir entregar um bom resultado. Então, já começa que eu entendo muito bem os valores da Tech Mobile, porque isso tem a ver com o que a Priscila também pensa. Então, a partir disso, você que tem um método, né? O processo seletivo, ele é um funil, a gente tem várias etapas. Tudo isso acaba compondo ali no momento que você também está conversando com o candidato, né? Onde você estrutura uma entrevista por competência. E aí nós temos também algumas ferramentas que apoiam, né, essas decisões. Então, a gente utiliza o teste DISC, a gente utiliza o teste de fit cultural. Nenhum teste por si só ele vai determinar, né, uma decisão, mas ele gera embasamento ali para uma tomada de decisão. Então, a gente tem tudo muito bem estruturado, né? E através, por exemplo, da avaliação DISC, que a gente tem hoje no mercado várias ferramentas que a gente pode utilizar, que nos apoiam nisso, que nos ajuda numa comunicação com a outra parte, que às vezes ainda não estudou tecnicamente sobre isso, né? E nós utilizamos o DISC. Então, ali a gente consegue ter uma avaliação no processo seletivo, né, um apoio àquilo que foi avaliado ali numa conversa com o candidato, e vai amarrando tudo isso, e não é só o processo, né, seletivo em si. Depois que inicia na Tech Mobile, a gente tem um acompanhamento ali.
é trazer o resultado, é ter as conversas individuais, né, onde a gente traz ali um treinamento também sobre o que é a questão comportamental, que é tão importante quanto a técnica, né? E esse PDI fazer sentido para aquela pessoa que está participando daquilo. Então, às vezes a gente conversa com excelentes profissionais, mas que nunca pararam para investir no seu desenvolvimento comportamental, né? E na TEC a gente tem essa construção. Legal. Quando, assim, você já recebeu todos os currículos possíveis, para todas as vagas possíveis da TEC, o que é que tu identificou nesse candidato hoje? Tá? Então, assim, eu não estou nem falando na questão de qual é o perfil ideal para a TEC, mas hoje as pessoas que estão se candidatando, elas estão muito mais preocupadas com soft skills, com hard skills, que a gente fala que é o conhecimento técnico. Elas estão preocupadas que as empresas entreguem muitos benefícios. Elas estão preocupadas que... o que costuma ter hoje em dia no mercado? Eu quero abrir assim, mais uma análise de mercado. Como é que está esse público quando tu recebes esses currículos? Como é que está mais ou menos esse... Né? São muito jovens, os jovens, a geração Z. Famosa geração Z. Gente, eu leio Maravilha. várias matérias falando que a geração Z, ela não está mais tão preocupada em salário, ela está mais preocupada em que o trabalho seja mais fácil, né? Que ela tenha ali todos os seus horários de descanso e de... Assim, é difícil, é uma geração... Fala abaixo que a gente tem um exemplar de geração Z aqui hoje. Larissa, por favor, tantos ouvidos. Foram várias questões na mesma pergunta, né? Não, é porque assim, eu fui perguntando, eu fui lembrando de vários pontos, eu digo, gente... Bom, Nick, o que acontece? Cada vaga, ela tem um nível ali que precisa ser avaliado. Então, é diferente você trabalhar uma vaga para um nível de auxiliar, no estagiário, um nível de assistente, um nível de analista, né? Um especialista, e assim vai. Então, o primeiro trabalho que a gente tem como consultoria é entender se aquilo que o nosso cliente está trazendo de demanda está coerente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando eu falo coerente, é isso mesmo, é o cargo, as atividades, o nível de autonomia que você está exigindo nas atividades e o salário que você está propondo para aquilo, que eu sempre brinco que o Batman não vai sentar na cadeira do Robin, né? Esse trabalho é muito forte na Tec Mobile. Tec Mobile, toda vez que a gente vai abrir uma nova demanda, precisa atualizar, vai fazer uma dança das cadeiras, enfim. Eu faço muito esse trabalho para a Tec de pesquisa salarial, de pesquisa de mercado, da gente adequar. É uma construção e é eterno, né, Lívia? Sim. A gente está sempre fazendo esse trabalho. Porque você precisa se comunicar corretamente. Eu preciso ter uma comunicação correta de mercado. Então, eu vejo também que muito das dificuldades que muitas empresas têm está também nesse limbo que eles estão, né? Eles não têm um especialista internamente que entende disso, eles não têm, né, o de fora, enfim, e sai da cabeça o que eu quero, o cargo, que atividade, o que vai entregar, e sai aí para procurar. Então, já começa aí. E aí, essa falta de informação faz com que, quando eles estão falando, se comunicando errado. Então, eles não têm resultado. E aí, a falta de lucidez faz com que recaia sempre de que não tem ninguém que quer trabalhar, que está difícil. Então, assim, gente, eu não estou dizendo que a gente não tem isso. A gente tem de tudo, tá? Tem muitas pessoas, claro, que não querem, né? Não tem um relacionamento positivo com o trabalho, vou dizer dessa forma, tá? Mas tem muita gente boa no mercado. Mas para eu chegar nessas pessoas boas, né? Eu preciso me comunicar corretamente, eu preciso ter uma proposta adequada, eu preciso ter é isso, tá? Em relação à geração, o que eu posso dizer, né? Eu ouço meu pai falar para mim assim, na minha época... Então, assim, a geração anterior, ela sempre vai se posicionar que a época dela era melhor. Eu falo isso brincando às vezes também, né? Porque eu vou fazer 50 anos daqui a pouco, né? Daqui 2 anos. Então, eu olho para isso e eu vejo uma diferença. Mas eu acho que isso que é o bonito, né? A troca. Eu acho que a geração anterior, ela vai trazer, né? Coisas importantes. E a que está chegando está contribuindo também. Então, primeiro é ter essa lucidez. Segundo ponto, traz inovação. Isso é fato, né? Essa geração é uma geração que está muito voltada para a questão do propósito, da qualidade do ambiente, enfim.
Claro que eles têm uma estrutura dos pais diferente do que a anterior teve, então tem uma possibilidade de trabalhar mais tarde, de sair de casa mais tarde, né? Isso facilita eu poder escolher, enfim, coisa que nas outras gerações a gente tinha um outro tipo de comportamento. Então, na verdade, o que eu vejo? Tudo é uma questão de clareza e adaptação. Eu preciso ter uma escuta ativa, eu preciso entender o que está acontecendo para que eu possa ter uma atuação assertiva naquilo. Então, se a geração agora está trazendo uma demanda e um comportamento diferente, não adianta eu ficar brigando com isso, dizendo que está errado, que isso, que aquilo, porque não vai adiantar nada. Você precisa se adaptar àquilo, você precisa ter clareza. E para isso tem que ter escuta ativa, né? Precisa conseguir entender ali o contexto. E às vezes eu paro para pensar assim, cada geração ela tem a sua particularidade, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar assim, um dos primeiros empregos que eu arrumei foi em São Paulo. Aí eu falei dentro de casa, o pessoal, nossa, você vai para São Paulo trabalhar? Porque o pessoal era daqui do ABC e costumava, no máximo, trabalhar em Santo André, morava em São Bernardo, ia para São Caetano. Então não tinha essa coisa de você ir até São Paulo. Aí eu comecei a trabalhar, era São Paulo na Paulista, e aí depois foi pra Vila Olímpia. Nossa senhora, é muito longe que não sei. Mas isso é normal. Na minha geração, isso já é normal. Eu queria até aproveitar, você estava falando de contratação. Eu achei muito curioso, no melhor sentido possível, que, assim, daqui eu sou o mais novo, tá, gente? Em questão de tech. Mas eu achei muito curioso, assim, no bom sentido, quando eu estava entrando na tech, o acompanhamento que a Faz Consultoria teve comigo. A Camila, inclusive, um beijo pra ela. Cara, assim, primeiro dia, manda mensagem. Pô, e aí, o que você achou? Me fala aí, depois aí no final do primeiro dia. Primeira semana. E aí, William, o que você tá achando? Tal, não sei o quê. Pô, e a Nicole, como é que é? E a Larissa, como é que é? Tipo, sabe? Teve acompanhamento até acho que o final do meu primeiro mês, assim. Então, isso faz muita diferença. E até falando de mercado, assim, dessas adaptações, como que vocês chegaram a esse ponto de ter uma atenção diferenciada, de ver que isso realmente, além de dar uma sensação de pertencimento, né, ao lugar que o novo colaborador está chegando, mas também de como isso faz diferença? Isso está ligado aos nossos valores, ao nosso propósito, né, em relação ao negócio. Não é só um negócio, né, para mim. É algo que realmente eu tenho satisfação, prazer, não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, por isso que eu disse, eu não consigo atender uma empresa se eu não tiver uma conexão ali com os valores daquela empresa, porque eu não vou comprar ideia. Então, eu tenho essa ligação com o meu trabalho, com o meu negócio, né? Então, eu acho que começa daí, essa preocupação é genuíno. Eu quero saber se meu candidato, um pouco egoísta, né, que fala meu candidato, se o meu candidato, ele tá coerente, se tá tudo certo, se aquilo que eu tô vendendo para ele num processo seletivo está acontecendo. Eu já tive N situações, por exemplo, do candidato ir até o cliente aprovar o candidato, e o candidato trazer a devolutiva. Priscila, eu não quero. A minha experiência com a Faz RH foi uma. Eu cheguei na empresa, foi horrível. Eu fui mal atendido, isso que aquilo. Então, os tipos de parceiros que eu quero para mim são parceiros que também têm essa linha de compromisso, de responsabilidade e de cuidado com as pessoas. Né? Porque eu vejo empresas que investem milhões em marketing, esquecem de investir naquilo que é o seu principal fator importante de sucesso. São as pessoas que estão ali, né? A tua equipe, o teu time. Então, é nessa linha, entende? Isso acaba acontecendo de forma natural, porque é o que a gente preza, é o que a gente quer. Já tive que demitir cliente, porque se não tiver alinhado também com isso, não é o perfil de empresa que eu quero atender, que está ligado a essa questão de satisfação do trabalho, né? Que é algo que eu falo, a gente procura muito também nas entrevistas entender qual que é a visão que a pessoa tem, qual é a relação emocional dela com o trabalhar, né? Essa maturidade, essa relação com o trabalho,
ela determina muito a construção que vai ter dali para frente. Então, se eu sou uma pessoa que eu vejo que trabalhar é ruim, né, que inferno trabalhar, meu vínculo com o trabalho é esse, é complicado você desenvolver isso internamente numa empresa, né? Porque a pessoa já tem aquela visão negativa sobre o que é trabalhar. Mas uma pessoa que já entende o quanto que isso é crescimento, é satisfatório, enfim, tantos benefícios que a gente tem, a gente vai passar a maior parte do tempo trabalhando. Então, a gente precisa escolher o nosso difícil, né? Como eu digo. E essa pessoa tem essa visão, isso é o que interessa para a gente. Isso também vai para clientes, né? A nossa visão, que são pessoas, né, gente? São pessoas. Exato. Não são máquinas, Não, né? Que você contrata para ficar ali batendo um ponto roboticamente. É super fácil, não precisa lidar com emoções, com dificuldades, não. E olha, eu vou até dizer assim, você disse que é natural. Gente, é natural porque você é uma pessoa abençoada que está nessa área, que é a tua paixão. Mas eu não vejo empresas que trabalham nessa área tendo essa atenção e esse cuidado que a FAS tem. Acho que é isso até que o Will queria apontar, entendeu? Porque, por exemplo, você acompanha a gente desde o início, né? Você alinha com a Tech. Primeiro, alinhou os teus chakras com a Tech. Disse assim, não, a gente bateu match, os princípios deles são os meus, a gente consegue trabalhar junto. E aí, beleza, fechou com a Tech. Agora vamos fechar os profissionais que vão integrar a Tech, né? E aí você trabalha desde o início, meio, fim. O Will falou, não, porque desde o início... Não, até hoje ele chega, faz, pelo amor de Deus. Tô surtando, faz, tá legal, faz. O que se indica? Faz, o que eu posso... Então, assim, é até hoje, não acabou. Né? É o nosso botão de emergência ali. Assim, é incrível que não é só assim, para as dores, né? Mas para crescimento. A Lívia comentou, a gente tem ali o plano de PDI, mas a gente vai muito além do que um plano de PDI. A FAS direcionando qual é a tua paixão e alinhar isso com o gestor, com o time e dizer, gente, teu profissional está evoluindo assim, o interessante é que você cuide dele, direcione dessa forma. Então, vai muito além disso. Ela é uma psicóloga, você não está entendendo. É a pessoa que faz a terapia junto com a gente para realmente direcionar, porque, gente, lidar com pessoas não é fácil, né? Ainda mais quando a gente tem que desenvolver essas pessoas e dar a segurança de que essas pessoas têm como se desenvolver dentro de uma empresa. Então, é um desafio. Eu acho que é um desafio para os gestores, é um desafio para a FAS direcionar os gestores, é um desafio para a FAS direcionar os gestores e os colaboradores. Gente, tipo assim, só cresce, entendeu? Só cresce a pirâmide, então... Queria passar a bola para a Lívia aqui de uma coisa, só para a gente não perder o gancho, né, em questão de perfil e tudo mais. Para a empresa também acaba não sendo interessante, né? Por exemplo, esse exemplo que a Priscila deu aqui, de você contratar um profissional, de repente o perfil não bateu, o fit cultural não aconteceu, e aí tem o famoso turnover aí, né? Eu venho do telemarketing, trabalhei anos no telemarketing, e assim, é água. Sabe? Tipo, é mais normal que beber um copo d'água. Então, você sai em, sei lá, 50, vai entrar 120 amanhã. Mas isso não é a realidade para a maioria das empresas, né? Então, como que acaba sendo esse desafio de vocês construírem essa ponte da Tech, construir essa ponte cultural entre Tech, faz consultoria e quem tá chegando, para não acontecer isso? Olha, eu acho que bate muito também do que a Nick comentou, né? Se a pessoa tem perfil para as atividades que a gente pede ali na contratação. Porque, realmente, se a pessoa não tem esse perfil ou não gosta de exercer aquilo, a pessoa não vai se sentir realizada, por mais que o salário seja bom, que os benefícios, que o ambiente seja favorável. Então, vai muito, né, do encontro de valores da pessoa, se ela realmente tem o perfil para isso. E acho que esse acompanhamento que a consultoria faz nesses primeiros dias com o candidato, né, com o colaborador que iniciou ali com a gente, também é muito importante para entender, né? Realmente, é o que o candidato esperava? Porque, às vezes, pode acontecer, né? Da mesma forma que tiveram contratações que a gente esperava uma coisa do candidato e veio outra, também pode acontecer por parte do candidato. Não era isso que eu estava esperando. E tudo isso entra depois num alinhamento de futuras contratações, né? O que a gente pode melhorar, então, se essa contratação não deu certo? O que a gente pode melhorar para as próximas? Então, acho que é uma junção, né, de várias coisas, de satisfação do
do candidato, de alinhar as expectativas, principalmente, de perfil, né? E a FAS ajuda muito a gente em relação a isso, né? Esse acompanhamento, quando a gente vai abrir uma nova vaga, não, realmente é isso que vocês estão buscando, como os valores, né, das duas empresas batem muito, então fica mais fácil dela entender o que a gente busca, qual é o perfil ali mesmo de um techer, né? A fase é aquela que chama atenção. Vocês que estão se candidatando, sabe aquelas vagas que vocês encontram e dizem assim, você tem que fazer absolutamente tudo, construir uma casa e receber como assistente. Aí o pessoal, meu Deus, como que estão me pedindo um monte? Aí a faz chega pra gente, Tech, calma. Vocês querem isso, então a gente ali, foi exatamente o que ela falou, é o justo do mercado. Ela analisa o mercado, vê como é que está aquela vaga, vê o que a Tech precisa daquele profissional na determinada área que ele vai trabalhar, e ela diz, é isso aqui. À medida dessa, vamos seguir essas regras. Então, assim, não existe o pisar fora da linha quando a gente vai trabalhar com um profissional. Eu acho até que um dos pontos fortes da Tech é que para a gente é uma grande dor quando o profissional que já foi contratado, passou por tudo isso, a gente não, acaba que lá para frente ele não bate. Então, eu acho que ainda é pior do que a gente acabar não contratando no início. É quando a gente dá o match, a gente vê que a pessoa participa dos mesmos valores que a gente, e mais para frente acaba que desanda um pouco de alguma forma. Então, eu acho que até isso é um ponto mais difícil para a empresa. Quando a gente já tem alguma coisa muito alinhada assim e acaba aqui para frente não puxa, né? É uma construção, né? Eu vejo como é um ser vivo, né? Então, praticar também os valores, a questão, manter a cultura, é um exercício. Não é porque vai muito além de colocar na parede, né? É você realmente colocar aquilo nas ações, no momento que você tem um conflito, porque no momento que você tem um desafio, porque é isso, né? Nós somos solucionadores de problemas, né? Então, a gente trabalha muito na Tech, e eu falo assim, quando eu também estou conversando com o nosso CEO, com o Evandro, de situações, eu falo, vamos lá, aqui é a nossa linha, aqui que né? Então, é exercer, é realmente ser aquilo que a gente se propôs a ser, é tirar da parede. Em contrapartida, a gente está falando de pessoas que a gente recebe estímulos constantemente. Então, existem mudanças. Eu posso ter uma pessoa hoje que vai trabalhar com a gente, né, por um período muito bem, enfim, deu muito certo, em que em algum momento alguma coisa mudou na vida dela, ela recebeu algum outro estímulo e aquilo não cabe para ela e ela vai, né? Mas é importante falar sobre isso também, porque quando a gente tem uma saída de alguém da Tech, a gente tem o que nós utilizamos a entrevista de desligamento. Então, volto a falar da escuta. Tem que ter coragem, né, para escutar. E a gente tem muito isso na Tech. Então, a gente tem a ferramenta da entrevista de desligamento, a gente está sempre procurando entender se a gente perdeu um bom profissional, por quê? Né? E discutir aonde que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para reter esses profissionais, para criar uma satisfação, né, dentro dos desafios que a gente tem. Então, um ponto muito forte é essa escutativa mesmo que a gente tem. Tanto que a gente fez recentemente a pesquisa de clima, né, na Tech, com esse objetivo de ouvir realmente qual a percepção dos techers, né, sobre a liderança, sobre a interação entre as áreas, porque é a partir daí que a gente vai conseguir criar estratégias de melhoria. Essa é uma estratégia que você usa, porque aí a gente tem esse ponto, né? A gente contratou e aí a gente tem aquele perfil que montou, né, que juntou com a Tech, e aí existem essas mudanças no meio do percurso. Como que a FAS trabalha para... Porque isso tudo é medido, isso tudo é sempre acompanhado, então não existe assim um susto, né? Do nada, era azul, virou vermelho. Então, a gente sempre acompanha isso. Como que é feito isso na Tech? Acompanhando por exemplo, esses projetos que você faz de pesquisa junto com as equipes, o que é esse projeto e como que ele te ajuda a trazer esses dados, entendeu? No exemplo da pesquisa de clima, né, o objetivo é justamente a gente ouvir dos techers, né, vou falar assim, a percepção deles em relação a vários requisitos ali da empresa, desde o ambiente, benefícios, remuneração, liderança, né? Então, uma pesquisa onde a gente teve o apoio muito forte de vocês, do marketing, né? Porque
Funciona muito, só funciona, na verdade, quando você gera credibilidade, onde as pessoas se sintam seguras em responder isso, que realmente confiem que é anônimo, né? Então, nós tivemos um trabalho antes com vocês ali de fazer o endomarketing, de envolver, enfim. E nós tivemos ali um resultado maravilhoso, inclusive, onde mais de quase 100% dos techers sentem orgulho de trabalhar na tech. E a partir disso, a gente foi criando, claro, olhamos os pontos que a gente quer desenvolver, então nós criamos planos de ação, né? E o trabalho que precisa continuar ali no dia a dia, né? Mas é a questão do realmente ouvir como que tá se sentindo, como eles estão se sentindo em relação a isso. Porque às vezes a gente pode estar fazendo melhor, mas se eu estou fazendo algo para você, eu preciso entender se aquilo está te atendendo, né? Se isso realmente... E é uma construção, né? Tanto que o ideal é que a gente faça essa pesquisa uma vez por ano, né? Era o que eu ia perguntar, a periodicidade, o que seria o ideal. Uma vez por ano. E consiga ir equilibrando esses pratinhos, né? Da melhor maneira aí. E essa... Não, pode falar. Por favor. E essa pesquisa foi legal, né? Porque a gente sempre tinha esse feeling, né? O ambiente da tech é bom, todo mundo gosta de trabalhar. Só que a gente não tinha isso, vamos dizer, formalizado mesmo, né? Então, a pesquisa... Foi o primeiro ano que a gente fez a pesquisa e foi legal, que foi um resultado realmente surpreendente, assim, que bateu com o nosso feeling, né? Realmente, a gente tem um ambiente bom, todo mundo gosta. Claro, né? Sempre tem um pontinho ali para alinhar, mas foi uma pesquisa muito positiva. Legal. A gente tá falando aqui da pesquisa de clima. Eu vou pedir um spoiler pra você, mas talvez não vai ser um spoiler pro dia que vai sair esse episódio. Que é da pesquisa de fit cultural. Boa, já ia perguntar sobre... O que é essa pesquisa de fit cultural? Como vai ser trabalhada? Quais serão os métodos? O que vai ser avaliado? O fit cultural, a gente já utiliza essa ferramenta já nos processos seletivos, né? Então, isso a gente já usa há um bom tempo na tech, não é algo que a gente está implantando agora, exatamente agora. E de tempos em tempos a gente volta, né, a internamente fazer lá a aplicação, né? A gente tem hoje mais de 40 funcionários e tempos diferentes de casa, então aquilo que você fez no processo seletivo a gente precisa estar sempre medindo. Mas, basicamente, a gente definir, né, eu utilizo uma ferramenta técnica para isso, um teste ali, onde a gente faz toda uma customização, uma parametrização, que foi feito junto com a Liv e com o Evandro. Então, a gente define os pilares ali que a gente quer culturais, então engajamento, maneira que a pessoa que ela gosta dos processos de trabalho, enfim, a gente cria os pilares e através disso existem as perguntas, né? E define os valores principais ali pra gente. Então, que está relacionado à maneira de ser da tech, né? A tech, ela tem ali uma empresa de tecnologia, a gente tem uma velocidade nas coisas. Então, isso já determina por si só já um primeiro ponto que a gente precisa pensar do profissional que vai vir trabalhar com a gente. Vocês sabemos, tudo rápido, né? E nós precisamos ser ágeis, né? Nós precisamos ser duro, né, no trabalho e doce com as pessoas, né? Um dos nossos valores. A gente precisa ter ética, responsabilidade, trabalhar com a verdade, enfim. Então, a gente customiza tudo isso. E essa plataforma ela vai gerar ali algumas perguntas que a pessoa responde. Ali a gente tem uma visão, né, disso. E aquilo que eu falei, é uma ferramenta que não vai substituir a visão da liderança. A liderança ali ela tem um dia a dia com um colaborador, entre nós, a gente se relaciona, a gente tem uma percepção. Então, são ferramentas que colaboram, né? Com as ações que a gente precisa tomar dali para frente. Voltando a falar, é sempre com a intenção da gente escutar e a gente entender o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trabalhar, o que a gente precisa cuidar, né? E desenvolver dentro da tech. E a pesquisa é anônima? Ou como que funciona? A pesquisa, a de fit cultural, ela não é anônima. Né? Ela é anônima, para o RH ela não é anônima, mas o resultado final, que é trabalhado junto com a equipe, sim.
né? É diferente da pesquisa de clima. A pesquisa de clima, ela é, inclusive, anônima pro RH, né? Então, é diferente. Mas isso, o fit cultural, ele não, o que acontece? Ele vai gerando, você aplicar internamente depois, ele vai te gerando ali dados para você trabalhando melhorias, porque todo mundo que vai fazer agora internamente o fit já fez na hora da contratação, percebe? Então, assim, não é o mesmo impacto da pesquisa cultural, a questão do anônimo, enfim, todos vocês já fizeram na hora que fizeram o processo seletivo. Então, é no intuito da gente ir lá entender ali como que tá. Mas qual é a diferença? Porque, assim, quando a gente fez o fit cultural na contratação, você tem o objetivo de entender o perfil daquela pessoa, né? O fit cultural sendo aplicado agora, no meio do caminho, né? Assim, já com as pessoas que já estão na tech faz tempo. Qual é a diferença de análise que tu puxa disso? É ainda individual ou tu vê de uma forma mais geral? As duas coisas, né? Individual e geral. É um movimento, né? A gente precisa acompanhar o movimento, né? Como eu falei, a empresa ela tem uma personalidade, conforme os desafios vêm, as coisas acontecem, as mudanças vêm, as coisas vão mudando também. Então, a gente precisa estar sempre medindo. Você não vai utilizar... Igual a pesquisa de clima. Nós fizemos esse ano e vamos fazer novamente o ano que vem. Né? Então, tudo que você vai implantando, é importante você ir medindo e entendendo aquele contexto como um todo. E as ferramentas, gente, assim, o que eu sinto, né? As ferramentas, elas ajudam a gente, né, que é do RH, a conversar, a iniciar uma conversa com a equipe, né? A trazer ali corpo para algumas coisas, a trazer ali um diálogo em relação àquele assunto, a sair somente do subjetivo, a você vir ali com uma ferramenta técnica. Então, ela também ajuda muito nesse sentido. Porque, por exemplo, a gente falou do DISC, né? 20 anos estudando a metodologia, eu converso 5 minutos com uma pessoa, eu já identifico o perfil dela. Mas é diferente de eu chegar e falar do que eu trazer ali uma ferramenta, um documento, uma avaliação que você fez. Então, isso tudo apoia as ações do RH. Esse diz que é possível uma pessoa que não está num processo de contratação fazer, de repente, por curiosidade, ela mesma entender como é que é o perfil dela? Sim. Ela pode acessar existe um site, uma plataforma que faça isso? Que você... Sim, existem várias. O DISC, na verdade, ele é uma metodologia, né? Que veio para a gente aí através de Marston em 1900 e alguma coisa. Lá vai bolinha, né? Então, a partir desse estudo, foram-se criadas ferramentas que utilizam essa metodologia, né? Eu tenho uma ferramenta em especial que eu utilizo, mas existem outras ferramentas que apoiam na metodologia DISC. Então, você pode fazer por conta própria também. Legal. Assim, só para quem não conhece, ou então até empresas que não ainda aplicam isso, por que é interessante? O que é que o DISC te mostra no perfil da pessoa, do colaborador? Ele traz para você um padrão comportamental, né, de entrega. Né? Então, ele é muito simples, porque, como eu falei, tem várias ferramentas que nos apoiam nisso, mas eu gosto do DISC porque você pode aplicar desde numa linha de produção e num diretor de uma empresa, entende? Porque ele é de fácil entendimento ali, a metodologia ela consegue trazer clareza para, enfim, todas as pessoas. Então, na metodologia, a gente tem ali uma divisão, né, de perfis, o dominante, né, o influente, o planejador, né, que é o estável, o conforme, que trazem ali um padrão de entrega ali, de lidar com as coisas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa mais dominante é uma pessoa mais voltada para resultado, não tem tanta necessidade de feedbacks, é muito estruturado, né? Missão dada é missão cumprida, o tratorzão, né? Vocês conhecem alguém assim? Sim. Aí você tem lá, né, o influente, que já é aquela pessoa super comunicativa, mais voltado para relacionamento, apresenta até muitas vezes um pouco mais de desorganização. Enfim, você tem ali as características, entendendo que todo mundo é uma composição de tudo, mas a gente tem uma predominância, né? Um conforme, uma pessoa mais analítica, mais introspectiva. Então, você percebe isso nas pessoas. E o legal do DISC no ambiente corporativo, principalmente, é conseguir trazer luz ali
de que a soma dos diferentes torna uma equipe forte, né? Muitos dos conflitos que a gente tem hoje nas empresas, elas vêm por falta de desenvolvimento comportamental. Então, eu tenho lá uma área que é uma área financeira, uma área onde eu preciso de pessoas mais analíticas, mais introspectivas, que se irrita com o comercial, que é aquela baderna, aquela bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, vai tomar um café, se perde no corredor, né? Por quê? Porque falta entender que eu preciso dessa competência aqui, eu preciso dessa sua competência aí, juntos, nas diferenças, é que a gente vai ter um time muito forte. Não é você querer todo mundo igual, né? E eu acho que a gente utiliza o DISC na Tech desde os primórdios, Sim. desde quando tudo era mato, e veio trazendo para a gente essa construção ali de comunicação nesse sentido, né? E ele apoia, por exemplo, uma decisão do gestor, às vezes um conflito que você tem ali do time, dessa percepção das diferenças, né? A forma de você se comunicar. O líder precisa entender isso, né? Forma de dar um feedback. Isso ajuda bastante na questão de desenvolvimento do time também, né? Uma observação, né? Quando a gente tem um liderado, você sabendo o perfil dele, você sabe mais ou menos onde ele se encaixa, se vai ter alguma mudança no time. Será que ele consegue assumir essas atividades? Está dentro do perfil dele? Então, fica mais fácil de você identificar esses padrões de comportamento mesmo. Desde que a gente aplicou o DISC lá na Tech, eu consigo ver também, assim, né? Essa pessoa ela é mais analítica, mais planejadora. Ele já é mais comunicador, mais tratorzão, igual a Pri falou. Então, fica bem mais fácil de você identificar, tipo, às vezes algum projeto que vai acontecer, quem ficaria responsável, quem daria melhor para lidar com essas atividades quando você conhece o perfil da pessoa. Legal. Eu acho que é legal porque, assim, isso tanto o líder quanto o liderado tem essa mesma informação. Então, o liderado também sabe que ele tem aquele perfil, né? Por isso que eu até perguntei, quem ainda quer se candidatar para uma vaga pode fazer esse teste só para ele entender como é o perfil dele? Até mesmo, por exemplo, ele está ali pleitando uma vaga para analista. Nossa, mas eu sou muito desorganizado, não vou conseguir entregar esses dados. Então, a própria pessoa já começa a entender como é o perfil dela. Ou até se ela quer se desenvolver para uma área dessa, ela trabalhar isso daí, né, futuramente. Isso que eu acho bem interessante. E aí, aproveitando isso, dentre todas essas estratégias que a gente trabalhou junto com a FAZ, tem trabalhado junto com ela, qual é que tu acha que fez assim, tipo, nossa, isso aqui mudou os áreas da tech, ou então ajudou a gente a ter uma percepção muito mais estratégica para a equipe, para contratação? Olha, eu acho que quando a gente fala da consultoria, principalmente quando a gente tem as reuniões mensais ali, né, de gestores também, acho que isso ajuda a gente a dar uma visão bem diferente, principalmente quando a gente tem um conflito ali que precisa resolver, a gente puxa a Priscila para ajudar a gente, né? Ela dá a visão dela, às vezes, né? Tá todo mundo que a gente no calor fala. do momento, a Priscila chega lá, joga ela fala, um balde dorme de água uma noite. Vai dormir, amanhã a gente conversa. Então, acho que trouxe muito essa visão pra gente, né? Não tomar atitudes ali imediatas, analisar o cenário, trazer, às vezes, mais gente para pensar sobre determinado assunto. Acho que essa parte de desenvolvimento também a gente melhorou muito desde que a Priscila chegou, né? Agora a gente teve a pesquisa de clima também, que foi uma coisa que a gente sempre falava lá na Tech, mas nunca implementava, nunca fazia, até que chegou o momento, não, vamos fazer. E foi, acho que, algo também que foi bom pro time, né? A Tech como um todo, acho que interno melhorou bastante. Então, acho que são várias coisas que a gente foi construindo aí nessa parceria que fez a Tech crescer bastante também, junto com a FAZ. Sensacional. Não, assim, a gente tem ela com o braço direito. Sim. Desesperou para bom, para ruim, faz, pelo amor de Deus. Vocês são demais. E uma coisa até que eu queria trazer aqui, a gente falou de contratação, de retenção e tudo mais, mas eu acho que toda essa base de dados que a gente acaba desenvolvendo, né, através do método da FAZ Consultoria, também serve para projeção de carreira, né? Porque, por exemplo, a gente tinha no financeiro a Bia ela saiu do financeiro e foi pro Customer Success, que são mundos completamente diferentes. Então, como que acontece essa escada, né? Essa escalada dessa montanha aí, de descobrir, tipo, o cara, de repente, ele tá ali na logística e do nada ele vai lá pro marketing. Quer dizer, do nada não, né? Mas
Nunca é do nada. Nunca é do Nunca nada. é do nada. Sempre tem os indícios, sempre tem ali o jeito do colaborador de ser, que aí acaba dizendo, nossa, talvez você encaixe, talvez faça sentido. Mas é uma troca com o próprio colaborador também, né? Então, é entender se para ele faz sentido, se para a carreira dele faz sentido. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Larissa, nossa assistente do marketing, que chega, não, Nicole, sou jornalismo. Eu digo, você vai mudar para o marketing. Eu nem queria te contar, mas você... Cara, aí ela começou desde o início, ela se desenvolveu... A cara dela ali. Lari, dá um oi. Desde o início, ela começou a se desenvolver. Ela disse, nossa, realmente, eu estou gostando do que eu estou fazendo, eu estou achando bem interessante toda essa parte de criação. Eu digo, então, jornalismo é uma pegada um pouco diferente. Ela, nossa, será? Será que eu mudo? Será que eu direciono a faculdade para uma área mais voltada para isso? Então, assim, a gente gera esses questionamentos. As pessoas, elas começam a trabalhar e até ver as outras áreas. Eu digo, gente, eu sou do marketing, mas aí eu tô ali no financeiro, começo a ficar trocando ideia com a Lívia. Digo, nossa, financeiro era a minha vida desde o início, eu não sabia, entendeu? E recentemente, no exemplo da Lari, aí ela tá, né, desabrochando aí pro design. Exatamente. Tá aí, cara, assim, aos poucos está desenvolvendo muitas habilidades, né? Coisas que ela imaginava que ela ia ficar naquele foco. Ser jornalista, não, muita leitura, muita pauta. Precisa se entregar, né? Aproveitar as oportunidades, né? O que eu falei, você vai mudar a sua rota aí no meio do caminho, faz parte, como eu mudei a minha, né? Mas a partir do momento que você vai se entregando para as coisas, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas qual que vai estar começando lá? Entrevista de estagiário, qual é o meu plano de carreira para a empresa, né? Eu falo o seguinte, primeiro, qual o seu plano para você? Porque a oportunidade vai te encontrar se você estiver trabalhando para isso. Então, você precisa assumir a responsabilidade da sua carreira, porque vai encontrar. Então, todos esses jogos das cadeiras na tech acaba acontecendo por isso, porque são pessoas que estão ali envolvidas, são pessoas que estão se dedicando, que se mostram, que se colocam. Então, vem uma oportunidade, você vai pensar em quem? Eu vou até fazer um parágrafos de confissões aqui, desabafar. Tá gravando, hein? Tá gravando. Corta. Não, é que todo episódio tem um desabafo da Nicole. Oxi! Não tava sabendo. Já tem uns 3 no canal. Já salta, né, assim, o desabafo. Eu lembro que com Edu teve um desabafo. Teve, isso é verdade. Teve um dia que eu tava sentada com a Faz pra gente trabalhar o meu PDI. Eita. Aí a Faz chegou para mim. Aí eu comecei, ela monta toda uma planilha, né? Assim, existem ali algumas áreas, algumas abas de informações que você vai preenchendo. Aí eu fui preenchendo, fui colocando. Eu digo, gente, mas eu não sei, né? Sabe aquelas perguntas, o que você quer daqui a 5 anos? Qual é o teu plano para... Mentira, eu não pergunto isso. Não, mas eu não tô dizendo que tinha lá, mas eu digo que tu gera pensamento. O pensamento. Eu digo, meu Deus, eu já tô tendo que prever como que eu quero me desenvolver lá para o futuro. Aí eu fui, né? A gente sentou junto. Aí eu comecei, eu acho que eu tô querendo fazer um curso disso, tô querendo me desenvolver nisso. Ela, mas você tá querendo fazer isso para você ou para a empresa? Você quer se desenvolver profissionalmente ou tu acha que a empresa tá com esse gap? Eu digo, sabe assim, bateu... Eu acho que eu já vi essa pergunta também. Caiu um negócio mesmo. Eu digo, gente, é isso. E assim, querendo ou não, o que eu me desenvolvo, o que eu quero, faz parte do que a empresa também está querendo, mas é o meu objetivo. Como é que eu vou ter gana de crescimento se eu não faço aquilo que eu quero fazer, eu estou me propondo, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, muitos cargos, muitos profissionais acabam se frustrando porque eles acham que tem que fazer pelos outros e não o desenvolvimento dele, entendeu? Eu acho que quando casa os dois juntos e você é aberto, e isso eu acho sensacional na Tech, porque a gente tem esse espaço de fala, esse espaço de escuta, da gente poder dizer, então, Lívia, eu quero passar para o financeiro. O que você acha? Do marketing para o financeiro. Aí a Lívia abriu o olho agora para mim, dizendo assim, Nicole, tá louca. Mas, assim, existe o diálogo, entendeu? Existe essa possibilidade. E isso eu acho, assim, sensacional. Mas a Faz dá esse start, assim, instala assim na tua cabeça, como quem diz, mano, acorda. Que você não vai no automático, né? Não pensa na tua vida profissional no automático. Mas ela te faz questionar realmente e você se desenvolver naquilo que você tá querendo ali pro futuro, né? Eu digo, gente, passada. Eu fiquei passada. Mas tá fluindo, tá fluindo. Vocês são demais, gente. É ser protagonista, né? Já começamos uma rasgação de seda aqui, ó. É ser protagonista mesmo, né? Do que você pretende fazer, né? Fazer escolhas. Isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora para as duas.
Galera que quer se contratar é ótimo. A galera quer se candidatar para tech. Como que funciona? Qual é o processo? Quantas etapas? Quanto tempo demora? Bom, vamos Foi lá, difícil? né? Foi difícil? Não. Foi sim. Primeiro surge a oportunidade dentro da Tech, a gente entra em contato com a consultoria Faz e abre o processo seletivo. Ela cria lá toda a abordagem dela no site, as pessoas se cadastram pelo site e tem a primeira entrevista com a consultoria. Aí você quer comentar da primeira entrevista? Eles passam por todo um processo com a gente, né? Hoje, o processo seletivo não é só mais você divulgar a vaga, né? Nos canais, enfim, para o mundo aí. O trabalho do hunting, né? Que é a captação ativa, o relacionamento, networking no mercado, ele faz toda a diferença na hora de você buscar profissionais mais qualificados e nichados ali, né? Então, a gente também faz esse trabalho de abordagem, né? De captação. Oi, tudo bem? Prazer. Estou com uma oportunidade. Vi que você tem um currículo bacana, vamos conversar, né? E aí, esse candidato, ele vai passando pelas etapas, né? Desde a entrevista, os testes, enfim. A gente aprova, monta um parecer desse candidato, que além das informações básicas que todo contratante quer saber, né, em últimos trabalhos, o que fazia, quanto ganhava, vai também um parecer ali, uma justificativa do porquê que nós aprovamos esse profissional, e a gente manda para eles e eles fazem, a diretoria ou o gestor da área, enfim, vai fazer a tua entrevista para tomada de decisão, de aprovação, ou se tiver reprovação, a gente faz um realinhamento, porque que reprovou e dá andamento. Então, é isso. Eu vi uma postagem, um tempo desse, que uma moça fez uma gambiarra no currículo para ela ser chamada em diversas vagas. Ela mandou o currículo dela e ela colocou no texto... Gente, tá? Ninguém faça isso. Ela colocou... Não sei nem se funciona, eu nunca testei. Ela colocou no título, assim, do currículo dela um aprovado, né? Tipo, passado, ou então o currículo aprovado, em branco, que aí não aparece no texto, porque tem muitas empresas que estão fazendo esse filtro de currículo por IA. E aí, o que acontece, né? A IA recebe o currículo, ela vai ler o que a pessoa não está lendo, que está escrito lá um negócio aprovado, e aí começou todo mundo ligar para ela para, né? Opa, você se candidatou para a vaga, vai funcionar e tal. Vocês usam o IA para algum tipo de processo de vocês de contratação? IA é uma realidade, não tem aquilo que eu falei. Não dá para nos fugir adaptar, né? Uhum. Não tem como ficar brigando com a situação. O IA a gente utiliza assim. Mas o meu processo seletivo, ele não é ponta a ponta no IA. Uhum. Eu não uso o IA para fazer do início ao fim. Eu uso o IA na leitura do currículo e na triagem. Depois da triagem, a gente entra com o humano. Eu vou olhar aquilo, rever e vou levar para entrevista a pessoa que eu quero conhecer. Então, eu não automatizei o momento de entrevista. Uhum. Mas já está indo até aí. Ele já existe a automatização até o final. E claro, né, vai ter bug, vai ter alguns erros, enfim. Então, assim, eu uso para montar parecer. Adoro IA, gente, adoro. Aliviou minha vida num monte de coisa que antes demorava ali para fazer, né? Hoje eu utilizo bastante, mas eu ainda não substituí a tomada de decisão e o conhecer o candidato para apresentar para o meu cliente no IA. Uhum. Isso eu não digo nunca, né? Nunca diga nunca, mas por hora não. Mas nesse exemplo aqui que a Nick mostrou, é um risco. É um risco total. não só para a empresa que vai receber, mas também para o Não, e candidato. ela, onde ela vai chegar com isso? Uhum. Até onde ela vai chegar com isso? Exato. Mas é isso que tá. Às vezes as pessoas elas estão num processo de varejo de candidatura, entendeu? Então, assim, só sai jogando currículo para tudo quanto é canto, vê se... e aí que começa o problema, né? Porque aí você não vê qual é a empresa, você não vê qual é o valor da empresa, você não vê como é que é a tratativa com o candidato. Aí quando chega lá, ela diz, nossa, não era isso tudo que eu queria, e gera os atritos, né? No geral. Cai no que nós começamos a falar aqui, né? A questão da sua... Como que você enxerga a tua carreira, o teu trabalho, né? Independente do teu vínculo de ser um CLT, de ser um PJ, de ser um prestador... Enfim, você é tua empresa. Uhum. Você está empreendendo ali, né? Então, as pessoas... mas isso também, eu entendo, a gente tem um problema de saúde...
educação, né? Enfim, a gente não fala sobre empreendedorismo nas escolas, educação financeira não existe. Então, assim, a gente tem um problema social e que acaba estourando aí, entende? Então, as pessoas não enxergam a própria carreira como a sua empresa. E acabam lidando dessa forma, né? E porque eu vejo que o processo de contratação é via de mão dupla, né? Eu tenho que escolher onde eu vou me levar, onde eu vou dedicar o meu tempo, tenho que avaliar várias coisas, e a empresa também está me avaliando, é uma parceria. Independente do vínculo de acordo ali que você vai fazer, tem que estar bom para as duas partes. As duas partes são decisoras. Sim. E até não só na questão de cultural e educacional que você... Também é de hábito. Ontem a gente estava no RD Summit e eu assisti uma das palestras que eu assisti, foi a do Cristiano Santos, e ele falando especificamente sobre LinkedIn. E ele falando que tem profissionais de marketing que não tem perfil no LinkedIn. Então assim, inclusive uma coisa que você falou no workshop que a gente apresentou, ele também falou a mesma coisa. Pô, vou fechar negócio, vou ver um perfil de um candidato, a primeira coisa que eu faço, LinkedIn. Hoje o LinkedIn está mais importante que o currículo? O LinkedIn, inclusive, tem que estar, precisa estar sinalizado no teu currículo, né? Por exemplo, se eu converso com uma pessoa e oriento ela em como elaborar um currículo, eu vou dizer para ela que ela precisa ter o endereço dela ali do LinkedIn no currículo, entende? Mas é como é que eu Diferencial. posso... É um diferencial. É obrigação, não é mais substitui nem o outro. diferencial. Oi? Se um substitui o outro. O LinkedIn substitui o currículo hoje. Assim, gente, são ferramentas que você pode usar concomitante, né? Então, por exemplo, quando eu anuncio uma vaga na minha plataforma de recebimento de currículo, ele vai me mandar o currículo dele, tá? Se você não me mandou o currículo e eu preciso te achar, o LinkedIn é a ferramenta que eu vou utilizar para te achar. Para fazer, oi, tudo bom? Vem trabalhar aqui comigo. E é também até o exemplo que o Cris... Agora vou citar essa palestra para tudo, né? Não, é o Cris. Mas é até o que o Cris falou nessa palestra. O currículo, ele mostra quem você foi, suas experiências, o seu passado. O LinkedIn, ele mostra quem você é agora. Então, é até o que a gente falou no workshop, né? Cara, porra, posta ali o que você tá fazendo, né? Os seus projetos. Isso daí, independente do setor. Né? Um curso que você fez, uma palestra que você assistiu, inclusive saindo daqui, eu preciso falar sobre ele, né? Com certeza. Mas tudo isso faz diferença, né? Tudo isso Faz. Mas você precisa, na hora de contratar, conhecer a pessoa mesmo. O IA também está sendo bastante utilizado para montar currículos exemplares, um LinkedIn vendedor. Eu mesma melhorei o meu LinkedIn através da ajuda do IA. Então, você precisa ter ali, no momento de decisão, contato com a pessoa. Eu não consigo ainda, não assimilei, então, acredito que pode ser que chegue nisso, de você fazer um processo seletivo ponta a ponta só utilizando IA. Sei lá. Mas não é o momento. Para mim não é, para minha consultoria não é. Eu acho que até chegar o momento de uma IA conseguir avaliar como que é o perfil da pessoa. Isso daí É muito detalhe humano. É muito detalhe humano. O tete a tete, até em vagas que são 100% home, você faz ali a entrevista por vídeo, né, para ter... às vezes existe, gente, reprovação do cliente porque o santo não bateu. E aí? E aí, o currículo era lindo. E aí, como que você vai lidar com o santo não bater? Boa, essa é boa. Dá 2 semanas, tá todo mundo se matando dentro do escritório. Então... É bem isso. Tá, que dica... Eu queria, assim, aí as dificuldades. Ela antes da gente começar olhando essa aqui... Olhando pra câmera da verdade. Olhando pra câmera da verdade. Antes de começar, disse, olha, Nicole, não vai fazer pergunta difícil? Teu PDI tá aí, tá? Digo, senhor. Assim, 2 dicas, na verdade. Uma, para quem está querendo se voltar para o mercado de trabalho, está desempregado, está procurando alguma coisa, que dica você daria para esse profissional? Mexendo Tech Mobile. Você quer se candidatar para Tech? Qual é o ideal? Enfim. E para empresas que ainda não trabalham essas estratégias, empresas que, assim,
elas precisam entender a importância de trabalhar esse profissional, de realizar esses testes, de acompanhar isso junto com os líderes e com os liderados. Quais, assim, dicas principais que você daria para esses dois públicos? Para quem está procurando emprego, você deu o exemplo, né, do desempregado, né? Mas às vezes o desempregado ele é uma pessoa que ou está em transição de carreira, né? Porque às vezes a gente vê o desempregado como alguém também lascado, que, enfim... Acho que o termo ficou meio pejorativo, né? Então, não, mas é legal a gente falar disso, porque eu percebo isso. Então, independente, se atualize. Faça cursos, não pare de estudar, mantenha um dinamismo no teu perfil, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar cursos. Existem instituições com cursos gratuitos, sensacionais, que você pode fazer e manter esse dinamismo. O problema é parar, né? Você para, você vai ficar desatualizado. E aí, quando você volta a procurar ali eu falo como recrutadora, eu tenho 2 currículos, eu tenho uma pessoa ali que mostra um dinamismo, que está estudando, e uma que está parada 2 anos sem fazer nada, quem que eu quero conhecer? Uhum. E então, essa que está parada, muitas vezes ela vai ficar naquela ideia de que ninguém dá oportunidade. Mas, gente, não dá mesmo. Porque, em primeiro lugar, você vai precisar se dar essa oportunidade. Então, não pare de estudar, não pare. Faça cursos gratuitos. Não tem outra opção, né? Não tem outra opção. Mas parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, porque o que eu vejo de pessoas que estão numa posição de não conseguir um trabalho e depois ela não quer voltar, né, para o nível anterior, ela quer continuar ali. E ela não aceita também a remuneração menor, enfim. Mas ela parou, né? Então, assim, é tudo uma questão de você ter clareza também em relação a isso. E voltando a falar, ser protagonista da tua história, né? Nesse sentido. Então, essa é a dica que eu dou. Não para. Não para, continua estudando, vai colocando no currículo, no LinkedIn. LinkedIn, já tive pessoas que me procuram. Vê aí, tem uma vaga para mim. Aí eu falo, qual o seu LinkedIn? Não tenho currículo. Tenho que fazer. Então, você vê um desleixo, assim, sim, como se alguém fosse chegar e te dar uma fórmula mágica, um emprego milagroso, maravilhoso, que você, principalmente, não saia de casa e ganhe 1 milhão. Não existe isso, né? Então, a dica que eu dou é essa. E para o empresário, pessoas, gente. A nossa empresa é construída por pessoas, né? Então, aquilo que eu falei, você pode investir milhões em parede, em marketing. Se tem você um monte de almofada e jogos dentro da empresa. Fazer um curso caríssimo de como virar milionário, colocar lá na parede, visão, missão. Aqui. Se você não tiver um olhar ali para as pessoas, entender que eles são seus parceiros principais, porque principalmente são eles que vão cuidar dos seus clientes, né? Não vai. E cada vez mais a questão, falando de geração Z, é isso. Vai afunilar para isso. Vai afunilar para esse desenvolvimento empresarial também. Eu acho assim que isso que tu falou sobre a questão do desleixo, eu tenho conhecidos que falam, nossa, eu estou procurando emprego. Aí bate naquela vaga que pede para você preencher um formulário, mandar o currículo, aí preenche. Mas eu não tenho saco de preencher. Eu digo, gente... Como assim? Não é você que está procurando? O objetivo não é teu? O desespero não é teu? Como que tu fica com preguiça de preencher as informações que uma empresa solicita se é uma vaga que para ti interessa, entendeu? E aí tem empresas que, justamente pelo fato de ser, de repente, outra cidade, pede vídeo. Eu não vou gravar vídeo, meu Deus do céu. Então, assim, parece que as pessoas, elas dizem, não, eu quero preencher a vaga do jeito que eu quiser, eu tenho que ser aquele formulário daquele jeito, ou então, eu bato na tua porta, te entrego, assim, tá uma exigência. Tem formulário chato mesmo, eu confesso, eu entendo algumas pessoas. RH fazendo meia-culpa. Não, porque tem algum... O meu não tem, eu não uso isso, mas eu vejo formulários, assim, chatos mesmo. Mas, olha, pensa comigo. Se você colocar como estratégico a busca de recolocação e você não querer panfletar currículo, né? Você realmente... ter entendimento do seu perfil, o nível que você tá, você estudar. Porque hoje em dia, gente, o acesso tá aí. Você abre um YouTube, você faz você tem informação. Hoje não tem mais desculpa para não ter informação. E você for estrategicamente, a hora que você abrir aquela vaga, você lê aquela vaga, você fala, nossa, é para mim. Eu atendo isso, eu entrego isso que eles estão exigindo, o salário tá adequado.
você vai ter paciência para preencher um formulário. Sim. Uhum. Porque você tem um objetivo naquilo, você descobriu ali um fit, né? Agora, o povo quer panfletar currículo sem nenhuma estratégia, o dedo vai cansar mesmo, vai dar preguiça, né? Eu lembro no workshop, a gente até selecionou um print, né, de um post no LinkedIn. Não vou falar o nome do site aqui, mas... cinco coisas que desanimam na hora de procurar emprego. Número 1, preencher vaga no site XPTO. Tipo, cara... Não, mas é que tem uns que é pauleira, gente. Olha a estratégia, eu até entendo. olha a estratégia da pessoa, né? O cara, no LinkedIn dele, publica todos os BOs que, assim, ele como candidato já está se mostrando como uma visão negativa de fazer, sabe? Aí pensa que ele está procurando emprego. Aí a empresa vai lá, entra no LinkedIn do cara, vê um post desse. Entendi. Não é nem só LinkedIn, né? Eu confesso que tem demandas que a gente entra em Instagram e Facebook. Então, assim, cuidado. Por mais que você diga é uma rede social, é pessoal, mas, gente, o fato de ser rede social, público. você está expondo para a sociedade. Então, querendo ou não, teus amigos, empresas podem entrar nos teus perfis sociais e, cara, avaliar a partir daquilo ali, né? Então, E avalia. ter que ter muito cuidado, realmente. Às vezes as pessoas ficam, mas é meu Instagram, é meu LinkedIn, eu não quero trabalhar isso. Eu digo... Você está fazendo isso para pessoas, né? Se tu não queria ser visto, então não cria uma rede social. Público, né? Mas é algo até que a gente comentou no workshop, né, do influenciador corporativo, que principalmente no LinkedIn, a gente sempre... Não é aquela coisa de, coach e tal, não sei o quê, porque você sempre tem que, né, ter um discurso inspirador. Não é sobre isso. É você mostrar o profissional que você é. E é o que a Nick disse. Tipo, cara... Você é uma recrutadora, ela é uma gestora, ela é uma gestora também. Como que você vai apresentar para uma empresa um cara que, tipo, não quero preencher o formulário da Faz Consultoria? E se ele não preencheu, ele nem consegue falar com a gente, né? Porque Então, se cria uma obrigatoriedade nas etapas. Mas eu falo isso porque isso em RH é bastante questionado entre os profissionais de RH. Algumas plataformas realmente... estão muito extensas, estão dando muito... Aí é o que eu falo, se é estratégico para a pessoa, ela souber procurar as vagas interessantes, ela vai se dedicar ali nesse cadastro, naquilo que interessa para ela. Justo. Agora, se for com a visão de vou panfletar currículo porque talvez isso funcione, nossa, aí ela vai desistir, porque realmente tem algumas plataformas que geram polêmica. Geram é polêmico. Gente, a Faz não é assim. Ela Não, já eu temos até a thumb já desse já corte. temos até a thumb. Vai ser esse corte que vai para a capa do... Tem plataformas que é puxado. Plataformas são polêmicas. Vai ser esse o comentário. Mas eu acho que, assim, é isso. Cara, esse papo foi muito legal. Eu queria, assim, destrinchar mais muita coisa. De falar de mercado e de puxar. A gente vai te chamar um outro dia. Agora eu já fiz a primeira, né? Agora vai, né? Agora eu vou virar... Agora vamos virar fazer... influencer. Daqui a pouco ela tá apresentando. Cara, acho sensacional. A gente faz um outro painel, aí a gente... se vocês quiserem dicas para currículo, contratação, empresas que quiserem indicar, cara, como que eu trabalho uma estratégia, como que eu desenvolvo uma equipe, como que eu faço, que período eu faço essas pesquisas, que pesquisas são essas, onde elas são criadas, como que elas se reproduzem. Cara, assim, tá aqui. Manda pergunta, a gente... faz um outro painel só com ela, responde essas perguntas. Eu acho que é bem importante. Eu acho que hoje o mercado está precisando muito disso, na realidade. Eu falo muito para a equipe e aprendi com a Faz, gente. Aprendi com a Faz. Tô numa posição de liderança junto com a Faz. A Faz me ajudou a desenvolver isso daqui. E aí uma das coisas que ela pontuou aqui, que eu reforço muito, é assim, você tem que se desenvolver, você busca. Assim, não é a empresa que vai te empurrar e dizer assim, não, Nicole, agora eu quero que você seja uma gestora. Não, você como profissional tem ali, eu quero almejar aquele cargo, eu quero almejar esse desafio, eu quero trabalhar isso daqui que eu nunca trabalhei. Então, assim, é muito você. É 100% você. Você tem que trabalhar o seu profissional, você tem que correr atrás. E o que é sensacional, aí eu vou fazer um merchan, que eu já faço para todo mundo. O Will ele já tem isso tatuado na testa. Testemunha de PDI. Testemunha de PDI. De tanto que eu já falo isso, mas assim... Até que é uma das empresas que te permite isso. Eu falo para eles, eu digo, gente, vocês querem crescer em 3 meses? Se vocês entregarem, vocês crescem em 3 meses.
Então, não existe aquele negócio, meu Deus, eu só vou evoluir na empresa depois de 5 anos no cargo tal, e se fizer isso, e se, né, criar uma... Né, montar uma pirâmide, enfim, né, assim, tem muitas regrinhas, tem empresas que parece que elas dificultam que o profissional se desenvolva. Até que é um mês, né, 6 anos de cachorro em um mês. Então, assim, a gente consegue, cara, se você, né, tiver aquela força de vontade, você vai, assim, até onde você quiser, o seu limite. Você que coloca ali o seu limite, não é a empresa, entendeu? É isso que eu acho sensacional. Então, seria muito interessante. Empresas que querem trabalhar isso, empresas que não sabem como desenvolver ou dar essa mão para o seu colaborador, para ele trabalhar isso, cara, bota a sua pergunta. Coloque né, uma pauta aí para nossa próxima conversa com a FAS. A gente traz ela, troca essa ideia, destrincha muito mais, fala mais de mercado. Acho que é o assunto vai longe. Vai. Eu acho que é sensacional. Não, e também deixar... Eu vou me tomar essa liberdade de deixar a porta aberta para o pessoal procurar a FAS, né? É rh.faz. RH faz. RH faz, FAIS no Instagram, só chamar que... Vai estar o nosso arroba aqui também embaixo, é só clicar, procurar essa mulher divina, maravilhosa. O arroba vai estar aqui em algum lugar. A gente vai ter algum canto aqui. Vai aparecer aqui. Então, assim, eu gostei muito do papo. Aqui a ideia foi muito a gente trazer como que é a Tec, para vocês conhecerem. Por que a Tec trouxe essa parceria junto com a FAS? Como que a gente desenvolveu? Qual dor a gente tinha para a gente conseguir trabalhar aqui dentro? Fiz o maior merchan, eu fiz o maior merchan da Tec, mas assim, não tem como dizer, a gente é filho de Tec, né? Então, filho de Tec faz, porque é a FAS que colocou a gente aqui dentro. A FAS que disse, não, são pessoas confiáveis, dá pra gente colocar aí dentro da Tec, não vão botar fogo na empresa. Eu cheguei até vocês são isso mesmo. Então, assim, olha a rasgação de seda aqui. Mas, assim, cara, eu queria agradecer muito. Vocês querem colocar aí uma última pontuação só pra gente fechar o canal, uma outra dica? Gente, venha trabalhar pra Tec. Não, brincadeira. Eu só quero agradecer a oportunidade. De fato, foi maravilhoso estar aqui com vocês. A troca, né? O quanto eu aprendo com vocês também é incrível. Essa parceria é algo que eu tenho realmente no meu coração, na minha alma, na minha vida. Eu sou uma Techer também. Gostei, amei. Também quero agradecer o convite de vocês, né? Quando subiu lá o convite para mim do marketing, foi meu Deus. Lá vem o marketing. Pois é. Mas adorei o bate-papo, agradecer a FAS também, né? Por toda a ajuda aí que ela dá com a gente, né? A paciência que ela tem também com a gente. Muita paciência. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham conhecido aí um pouquinho da Tec, um pouquinho do que é a FAS também. Perfeito, eu adorei esse papo de hoje, gente. Queria que durasse mais umas 3 horas, assim. Tô com um monte de pergunta na cabeça, mas se eu sair falando, vai aí o resto da manhã inteira. Guarda pra reunião de PDI. Guarda pra próxima. Não, a próxima reunião de PDI é fácil pra Nicole, então. Sobre aquele episódio... Ela vai guardar. Ai, gente. Mas, meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo papo. O conteúdo que a gente trouxe aqui, eu acho que foi bem legal. Fica aí aberto para as próximas, para a gente trazer aí mais assuntos bem interessantes. E é isso. Vamos fechar? Isso. Valeu. Vamos embora. Então, espero que vocês também tenham gostado. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, né? De repente, se teve alguma até algo a acrescentar mesmo aqui na conversa, fiquem à vontade sempre. Agradecendo sempre aqui o Guilherme Migliorini e o Jordan aqui no Infinito Artista, estúdio aqui que faz essa produção maravilhosa, sempre aquela força sensacional. E é isso aí. Essa talvez foi a última gravação do ano, se eu não me engano. Uhum. Estamos em 2025 ainda. Você que está no futuro, nos diga aí como está 2026. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.